por essa ninguém esperava. Realmente não tinha como esperar, como prever que a Série B teria uma mudança estrutural tão grande, faltando pouco mais de 40 dias para o início da competição. Um tema que até já vinha sendo debatido, mudar o formato do acesso. Já se tinham rumores aqui e ali, mas não com a competição batendo na porta no mesmo ano. Eis que, no dia do Conselho Técnico na CBF, que reúne os presidentes ou representantes dos 20 clubes da Série B, aconteceu uma votação e entre as mudanças, detalhes alterados aqui e ali, veio uma profunda mudança estrutural. Playoffs, tá? Isso mesmo que você está vendo. Depois de 20 edições consolidadas nesse formato de pontos corridos, com 20 clubes, a gente volta a ter, na Série B, vagas sendo definidas no mata-mata. Não foi a única mudança, como vocês já podem ver aqui na nossa tela. Não haverá pausa para a Copa do Mundo, algo que já tinha sido especulado, e também se negociou um aumento significativo, tá, no limite para troca de clubes dentro da mesma divisão. Esse vídeo vai passar pelos 3 temas, mas é claro que o foco é nesse novo playoff, e a gente já traz agora para o ar uma tela para explicar detalhadamente o que vai acontecer. Tá? A gente tem aqui o novo formato de acesso, Cássio. Primeiro e segundo colocados vão direto para a Série A. O terceiro e o quarto colocados, que durante os últimos anos, a nova geração inteira não sabe o que é ver uma Série B sem ser nos pontos corridos clássico. Mas talvez essa nova geração saiba exatamente como é esse sistema de E- tanto ver na ESPN. Exatamente. O terceiro, a partir de agora, vai enfrentar o sexto, valendo uma vaga na Série A, e o quarto enfrenta o quinto. Depois a gente detalha as datas. Como o Cássio acabou de trazer, a gente enxerga nessa mudança, Cássio, um espelho do que a gente viu na Inglaterra e do que, inclusive, eu e você conversamos quando a CBF apresentou o calendário de Verdade, 2026 em e outubro. todas as mudanças a gente debateu. Só a Série B não mudou. E ali a gente até prometeu um programa que nunca fizemos Ainda bem que a gente com, não fez, porque para com o modelo Championship, como seria. Não fizemos o programa e hoje estamos fazendo porque porque eles a Série B mudou para o modelo inglês, Cássio, ou e próximo do modelo inglês. isso, ali foi em outubro, né, quando a CBF detalhe, ela fez o calendário de 3 anos. A Série A não mudou o regulamento, mas ela foi o calendário dela que mudou, né, ela começava em janeiro, Drasticamente. foi puxada para janeiro, porque a Série B não foi. Ela começava em abril, ali vai começar agora 21 de março, assim, foi puxado o quê? 15 dias? Então não teve essa alteração. Então, naquele dia, passou ilesa. Ao mesmo tempo, eu acho até curioso, inclusive, que a CBF tenha feito um calendário de 3 anos e tal, para 3 meses depois fazer uma mudança desse tamanho. Porque essa mudança é tipo a que vai ter na Série C, que vai ficar completamente diferente. Isso não é um ajuste não, tá. É um meteoro, Cássio. Veja, a Série B isso não é um ajuste não, a Série B, ela estava com o mesmo regulamento há 20 anos. Foi durante 20 anos, de 2006 até 2025, foram 20 edições com o mesmo formato. 20 clubes, turno e retorno, 38 rodadas, os 4 primeiros Espelhado com a Série A, e os 4 cem primeiros por cento. sobem de forma direta. Campeão, vice, terceiro e quarto lugar. Tanto é que a gente faz, mas a gente vai ter que mudar inclusive o Power BI aqui, vai ter mais pra frente, vai ter toda essa lógica das contas, mas assim, a gente já sabia, a conta, o ponto de corte que interessava era o do quarto colocado, que aí você sobe. Então, na hora que tem essa mudança agora, ela muda a estrutura de forma completa, mas assim, você estava falando a partir do campeonato inglês, né, Isso. dessa inspiração que é óbvio que é uma inspiração direta do campeonato inglês. Championship, né? Hoje é assim, mas quando foi criada era segunda divisão, era a primeira divisão, ela era chamada de segunda, aí a primeira divisão foi chamada de segunda divisão, negócio bem confuso mesmo. Aí depois é que virou Premier League e a segunda divisão foi renomeada também para Championship. Em algum momento da história, a segunda divisão era chamada de primeira divisão. Assim,
Isso tinha no Campeonato Paulista também, que onde a primeira divisão era divisão especial e a segunda divisão era como chamava de primeira. Mas enfim, em 86, 87, o campeonato inglês ali ele tinha 22 clubes, hoje são 20, né? Eram 22 clubes e a galera subia o campeão, o vice e o terceiro lugar, era direto. É a mesma coisa agora. Não Sim. é que não se criou uma vaga a mais, simplesmente mudaram, ó, como é que a gente faz para mudar o campeonato, para dar uma emoção, sei lá, mais competitividade, com o mesmo número de vagas. E aí criaram esse playoff, que ele se mantém até hoje, lá com a diferença. Lá realmente tem a final do playoff. Tem um troféu, inclusive. É um Sim. troféuzinho pequeno que o cara recebe. Na ocasião, o playoff teve o terceiro, foi temporada 86 e 87, ou seja, 40 anos tá chegando. O terceiro, o quarto e o quinto. Não, o terceiro, o quarto e o quinto. Aí o cara, e o sexto? Os caras colocaram o 19º da primeira divisão, que foi o Charlton, que não caiu. Assim, porra, a diferença é muito grande. É muito grande. Aí o Charlton foi logo no primeiro ano, foi assim, o Charlton jogou, era ida e volta, e tinha um jogo único, mas não era em Wembley, era um outro cenário, e o Charlton ficou, e esse formato durou 3 anos. Ou Esse seja, formato vindo um clube vindo um clube da da primeira Premier divisão, League. o 19º. Sim. Aí, ou seja, durou 87, 88, 89. Aí no quarto ano, aí passou a ser do jeito que a gente conhece até hoje, com o terceiro, e mesma coisa, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. A diferença é que na Inglaterra, o terceiro joga contra o sexto, o quarto joga contra o Isso é uma quinto em semifinal. ida e volta, e os vencedores desses confrontos vão para Wembley fazer um super Que jogo, é né? considerado o jogo que vale mais dinheiro no mundo. Porque a gente tá gravando esse vídeo. Ontem a gente fez o vídeo da Copa do Brasil e falei, pô, 78 milhões é quase a mesma coisa da Libertadores. A gente foi ver a Libertadores, assim que tinha passado batido, paga 125 milhões de reais. Mas no caso, por que é que dizem que esse da. Cara, e a Champions League não paga tanto? A diferença é que a galera coloca a cota entre ser segunda e primeira divisão na Inglaterra. É um negócio assim, é um outro mundo. Então, a galera diz, ó, quem subir esse jogo, é um joguinho só e o Wembley ali, que bota 80, 90 mil pessoas, a capacidade máxima do estádio. Absolutamente. É como se fosse a mesma o visual da final da Copa da Inglaterra, idêntico. E aí o cara é o campeão do playoff e sobe com a terceira vaga. E é assim até hoje. E nesse cenário, o cara recebe um troféu, tem festa de campeão, tem pódio, tem tudo. E curiosamente a gente a CBF teve esse arbitral, eles vão implementar no ano que o Sunderland finalmente subiu. Sofreu Exatamente. aquele Sunderland até Era isso que eu ia morrer. dizer. Você tem a série da Netflix vendo o Vai se Sunderland acostumando, vai sofrer, vendo ali. mas nesse ano ele foi o time que conseguiu vencer esse playoff, tá? Detalhe, ele subiu, só pra dar um último detalhe sobre isso aí, Fred. O Sunderland, por exemplo, ele foi o quarto lugar na tabela geral. E isso, com o tempo, você fica absolutamente normal. O terceiro lugar, você fala, pô, o terceiro não subiu. O primeiro ano, esse ano agora, quem ficar em terceiro e quarto vai ter uma dor no coração muito Muito grande. grande. Mas depois Depois estabiliza. você começa a enxergar como qualquer zona de classificação. O Pernambucano é G6. Se tu ficou Isso. em terceiro, não quer dizer que você é o terceiro lugar do campeonato. Importantíssimo o que você falou, Cássio. Existe Quer dizer que você está nas é, quartas de final pro como Pernambucano. toda e qualquer quebra de cultura gera um estranhamento profundo. E se um ponto, ou se um gol, como a gente já viu tantas vezes, separar o quarto e o quinto, e neste mata-mata o quinto vencer o quarto, a sensação de injustiça em relação ao quarto vai ser enorme. Em 2026, em 2028, em 2029, isso vai se dissipar, porque o que está acontecendo agora é uma enorme mudança cultural. E mudanças culturais chocam, assustam, tá? Ou vocês acham que quando pontos corridos foi implementado, não houve uma resistência? Ah, vai ficar sem graça, não vai ter emoção. Pô, 20 anos depois, Cássio, a gente ainda vê argumentos dizendo que pontos corridos não dá emoção. A Série A quebrando recorde de público, tá? Então, a gente vai aprofundar aqui esse debate. Se a gente gostou, se a gente não gostou, os pontos positivos, os pontos negativos. Mas eu acho fundamental, Cássio, resgatar nesse começo a questão da segunda divisão da Inglaterra, porque ela é a inspiração, ela é o espelho e ela é também um simulador, entre aspas, de consequências As pessoas param para assistir esse jogo, pô. demais. Isso eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco, mas para entender o que Cássio falou de forma bem clara. Na Inglaterra, já existe a cultura de subir em três, tá? Por isso que isso aqui é transformado num playoff para apenas um subir.
Já há essa cultura lá. Não é que esse sistema de playoff, quando implementado na Inglaterra, diminuiu de 4 para 3. Não, não. Sempre foi 3. Por que eu tô falando isso, Cássio? Porque eu já vi nas redes sociais um temor muito grande que o Brasil replique duas coisas. A primeira, um playoff trazendo clubes rebaixados da A. O exemplo de Cássio na Inglaterra, por isso que eu digo que as lições também são aprendidas, não funcionou. Então, assim, no Brasil, não tem por que tentar copiar um modelo que não deu resultado na Inglaterra. Esses playoffs aqui transformaram a reta final da segunda divisão da Inglaterra na maior atração do país naquele momento. A gente, no Brasil, para assistir os jogos da reta final da segunda divisão inglesa. Mas trazer um clube da Premier League para disputar um playoff como esse, não há a menor condição, porque não há comparação financeira. Não há comparação financeira. Então, que os clubes da Série B, quando, se daqui a alguns anos a CBF disser, ou alguém propor, vamos trazer um rebaixado da A para fazer, já tem um modelo, a prova na Inglaterra de que não deu certo. Então, esse temor, E eles não deram muitas oportunidades não, né, foi muito terceiro rápido. ano, tchau. Esse temor eu reduziria bastante, porque já está provado na Inglaterra que não tem como, porque não tem Na competitividade. Alemanha existe. Sim, Na Alemanha, eles misturam a segunda com a primeira divisão. Assim, sim, tem o playoff é nessa insanidade, eles colocam dessa forma. Mas é um jogo. Tipo, o cara joga e pra ver isso. se não cai. Nesse caso, é justamente uma semifinal, o cara tem todo é uma construção É diferente. uma construção cultural diferente, perfeito. Então, eu não teria esse temor. Uma segunda possibilidade, Cássio, um segundo temor que muitos estão enxergando é realmente replicar o formato inglês. Daqui a alguns anos, isso aqui virá uma semifinal para que só subam 3 e caiam 3. É um desejo antigo Eu acho dos isso clubes da Série A. muito possível. Eu também acho muito possível e eu acho plausível e talvez correto. Porque, assim, quando se está na Série B, você é torcedor do Sport, está assistindo aqui, você é torcedor do Ceará, do Fortaleza, do Náutico ou de qualquer outra equipe da Série B. Você está pensando, porra, já é tão difícil subir, vai tirar uma vaga. Muito mais difícil é permanecer. Chegou um ponto que permanecer tá absolutamente complicado e brutal nas consequências. Eu acho que Quebra o clube completo. esse é o eixo que a gente vai ter que chegar aqui nesse programa. Não tá mudando por acaso. Cair de divisão hoje. Eu acho que nunca na história do futebol brasileiro foi tão problemático ser rebaixado. O Ceará passou 29 minutos na zona de rebaixamento e tá lutando pela sua sobrevivência financeira. O Fortaleza, que disputou G4, que foi G4 2 anos, nos últimos 6 anos, tá? O Fortaleza foi G4 2 vezes. O Fortaleza disputou liderança com 30 rodadas de campeonato. O Fortaleza construiu, Cássio, o seu patrimônio. Fortaleza não é um clube que tem um patrimônio de estádio, de sede. Hoje já tem um CT estruturado, mas o grande patrimônio do Fortaleza qual era? Qual era? Os jogadores. Construiu um vasto patrimônio de jogadores e liquidou esse patrimônio por um rebaixamento. Liquidou o patrimônio para poder sobreviver, abriu mão de vários jogadores de graça para poder pagar uma folha salarial. Esse é o modelo que está falido. Então é por isso que existe hoje um desejo de reduzir o número de rebaixados para dar maior estabilidade na primeira divisão. Não siga. E essas mudanças que começam a acontecer na Série B, depois eu vou entrar mais diretamente nesse assunto, essas mudanças que começam a acontecer, para mim elas passam diretamente pela necessidade dessa Série B ter mais estímulo de competitividade e de visibilidade. A Série B precisa de mais dinheiro, Cássio. E aí, vamos lá. Por exemplo, né, porque você falou alguns assuntos, eles se misturam, e eu concordo com boa parte do que Se você quiser disse. deixar a questão financeira um pouquinho mais para frente, a gente deixa. Não, mas é só porque você trouxe agora, era só Tá, um ponto que, por exemplo, eu acho que a cláusula paraquedas, ela perfeito. ela é, assim,
mais importante do que virar Z3 ou Z4. Se o clube pode até cair no Z4, com seu 17º e caiu, mas ele não pode cair de uma realidade e a realidade no ano seguinte ser tão diferente, sabendo que existe essa proteção em outros cenários. E sobre o regulamento, quando você disse de ter a competitividade da Série B, isso vai acontecer e tem uma característica que a tendência é que aconteça de forma, talvez, mais acentuada que na Inglaterra. A segunda divisão da Inglaterra tem 24 clubes. Imagine se fosse G4. Ela tem 46 rodadas. Aqui, veja, o time vai estar com cara de morto, faltando umas 10 rodadas, e esse time vai poder subir. Vai ficar mais parecido com a Série C que a gente falava, que tem aqueles 20 e o cara ainda pega o G8. Exatamente. G6 de 20. Na Inglaterra é um G6, para você pelo menos ter a chance do playoff, de 24. E isso vai fazer com que muito mais clubes tenham a capacidade de... Em algum momento o cara diz, tô indo pra onde? Tô indo pro G6 ou tô indo pro Z4? Cara, falta 10 rodadas e o cara não sabe exatamente pra onde vai. Essa reorganização, primeiro, uma coisa que a gente sempre critica, eu vou dizer aqui, toda vez a gente escuta aqui, os coleguinhas, quando faz, dependendo do clube que tiver na segunda divisão, a opinião do cara muda na hora, ou é muito, ou tá caindo muita gente, ou o cara fala o contrário, depende do onde tá. Aqui não tem isso não, meu irmão. Tá todo mundo na segunda divisão, eu continuo achando que era pra ter Z3, vai ficar mais difícil, mesmo que ficasse mais difícil. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, como a outra, ninguém rebaixa 4, pô. Sim. Assim, nesse momento, assim, é muito, é brutal pra quem compete. O time tá faltando 2 rodadas, assim, o cara tá... Não sabe se vai jogar. Não sabe, a menor A que ideia. divisão que vai jogar. Sem que esteja fazendo uma campanha horrível. Assim, ele tá fazendo uma campanha O ali, mas futebol precisa de previsibilidade. pronto, um mínimo, né? Veja só, vamos tratar aqui, Cássio, que o Náutico subiu. O Náutico vai subir esse ano. Subiu o Náutico. O Náutico tá fora da Série A há muitos anos. Desde 2013. Sobe o Náutico. O Náutico vai ter uma escolha. Ou tenta entrar no mercado da Série A, fazer contratos longos, fazer investimento, e se cair, quebrou. Ou vai tentar jogar com um modelo extremamente feijão com arroz ali, básico que é muito... para não explodir financeiramente se for rebaixado. E o que é que vai acabar acontecendo? Vai ser rebaixado porque não vai ter competitividade. O modelo atual não dá o básico de segurança para você fazer investimento. E aí, veja 2025 como ensina. Sport e Ceará subiram juntos. Cada um adotou um modelo. O Sport foi para a insanidade, gastar o que não tinha, contratou muito mal, gastou rios de dinheiro, rebaixado com um comprometimento financeiro gigantesco. O Ceará segurou tudo que podia, para não cair dentro de uma crise financeira profunda. Foi rebaixado. Talvez se o Ceará tivesse gasto um pouquinho mais, não tivesse sido rebaixado. Talvez se o Sport tivesse gasto consideravelmente menos, teria sido rebaixado sem tantas feridas. Mas no final das contas, os dois foram rebaixados, Cássio. Um modelo foi. O Mirassol. O Mirassol é um cometa Halley que vai acontecer uma vez a cada geração. A gente não pode nunca basear uma exceção como modelo. A própria Inglaterra tem o seu, né? Exatamente. Então, Cássio, eu acho que a gente está indo de forma muito direta ao ponto e de forma muito certeira. Mas eu acho que, e realmente, é um acho. Assim como a gente tinha falado naquele dia em outubro, e no fim das contas aqui a gente tá no início de fevereiro, e o regulamento foi exatamente aquele, mas para ter sido esse passo, pode funcionar como preparativo. Assim, pode ser que dure alguns anos, assim, veja, o outro modelo durou 20, mas na hora que você criar esse playoff e ele ganhar um pouco de lastro no acompanhamento popular do futebol, aí de repente, olha só, o playoff agora vai ter final, porque agora vai ser uma vaga, vai ser outra mudança. Eu sinceramente, eu acho que isso foi uma transição. Não sei de quantos anos, mas eu acho que talvez o futebol brasileiro precise de ser Z3 e G3. E aí, independentemente de onde o clube tá. Tanto é que tá na segunda divisão, a gente tá comentando. Tá comentando aqui, não tem, mas assim, da forma atual, realmente, do jeito que tá, o futebol brasileiro ele tem uma característica muito diferente de outras ligas. Porque, assim, tem o Real Madrid, tem o Atlético Madrid e tem outras forças, tanto é que o Sevilla vivia ganhando a Europa League,
mas é todo mundo muito próximo ali. Pô, um ano pode ser o destaque, pode ser o Sevilha, outro pode ser o Betis, outro pode ser o Valência, que já foi até campeão também, mas tem muita gente parecida. Na Itália, a mesma coisa. Para aparecer o Napoli, vira um fenômeno. Isso. No Brasil, assim, ainda que tenha, nesse o momento atual, de 2 clubes, assim, bilionários, mas tem 8, 6, 7. com capacidade de atração de investimentos, e tudo dentro de uma proporção, tá? Que eu tô falando. Tudo dentro, você vai proporção de cada país. Muito. Aí você vai no Uruguai, para dar um exemplo mais didático. Não existe. O terceiro lugar do Uruguai, assim, não existe. Não Do existe. terceiro pro 20º, tá todo mundo muito próximo. Isso. Ainda que o campeão tenha sido o Liverpool há 2 anos, mas é Penharol e o Nacional É e pronto. isso. Enfim, e o Brasil não tem essa característica. A gente tem. Estamos gravando esse vídeo 1 hora, 2 horas depois da notícia ter sido vazada. Eu não sei exatamente quem foi o primeiro jornalista, De o primeiro publicação, eu vi do perfil Povo, Afonso no Ribeiro. Twitter a trazer isso, tá? Então, assim, veio do Ceará, aparentemente, tá? Eu vi Thiago Minhoca, que é aqui Que é do colaborador nosso, mas é do Grupo próprio Povo. grupo Então, Povo. veio ali do núcleo do jornalismo cearense as primeiras informações. E é claro que outras podem ainda serem acrescentadas. Mas o que é que a gente tem, Cássio? Que essa proposta, ela teve 2 grandes defensores dessa ideia: CRB e Vila Nova. Tem uma ironia em ter sido esses 2 clubes, porque são os clubes que nunca entram no G4. São os clubes que sempre disputam, o CRB mais do que o Vila Nova, o entorno do G4, mas que não entram no G4. Esses clubes foram os grandes defensores. Eu já vi até postagem dizendo que o Vila Nova celebrando realmente a aprovação. No entanto, a ideia que veio desses 2 clubes ganhou amplitude, a ponto de que, de acordo com as informações que vieram, 3 clubes se opuseram. Foi um 17-3. Os 3 clubes. Bastava a maioria, sim. Os 2 de Pernambuco, Sport e Náutico, e o Fortaleza. E aí, Cássio já disse, nesses conselhos técnicos, maioria simples no que é Porque votado, né? aí não é para mudar em andamento, né? Exatamente. Que precisa dos 100%, né? Nesse caso, é um conselho técnico que foi votado. Assim, só acho mais um pouco até semelhante do que a gente falou daquele outro, da questão das placas. Não havia esse zum, zum, zum. É isso que eu tô falando, o campeonato começa O daqui a 40. zum de jogar durante a Copa havia, É, mas esse era não, uma tipo, ideia aí ali, se a galera aqui. propôs antes e tal, chegou, tipo, porque é uma mudança muito grande. Detalhe, eu achei interessante, tá, a mudança, mas eu só tô falando só dentro da lógica de organizar um A lógica campeonato. política e É administrativa, uma né? mudança muito grande pra dizer, ó, o CRB, eu disse, e o Vila Nova, e se rolar assim? Você, eu quero, depois melhor não sei o quê. Talvez Aprova. existisse, Cássio, uma costura política prévia já de um Não, grupo maior do que então, esse. mas é isso que eu tô falando. Só não teve o zum, zum, zum. É. Se o do calendário da Copa, de jogar, desculpa, durante a Copa do Mundo, algumas rodadas, isso não foi nem definido quantas rodadas seriam, né? Mas assim, jogar durante a Copa do Mundo. Esse simplesmente não foi falado em nenhum lugar. Não Não, foi. não tem nenhum cara. Ó, talvez tenha ali. Dizia assim, ó, talvez a CBF banque o custeio, talvez a Globo. Talvez. Tudo talvez. Esse talvez nem existia. Isso. E aí a gente vai juntando peças de um quebra-cabeça dos últimos dias e a gente volta para Hugo Bravo, vice-presidente do Vila Nova, que deu uma entrevista domingo, transformando a Série B num cenário absolutamente caótico, sugerindo até que havia risco de WO. A gente entendeu ali, Cássio, como uma pressão para que a CBF não deixasse de garantir o custeio dos clubes para essa edição. Mas talvez ali, implicitamente, o vice-presidente do Vila Nova já tivesse plantando sementes de que a Série B precisava de uma mudança que desse mais visibilidade, que desse maior injeção de competitividade, visibilidade e espera-se que, Aquele joguinho, consequentemente, financeiro. aquele joguinho clássico, é porque hoje passa no Disney Plus, mas aquele que a gente cresceu vendo Premiere, né? Durante esses Sim. 20 anos. Cresceu não, que a gente já era adulto, já, mas assim, que foi acompanhando a Série B no Premiere. Aquele joguinho clássico da sexta-feira, vale nada. Agora vale. Isso. E esse é um ponto, tá? Eu vou dar aqui minha visão no aspecto econômico. Quem acompanha nossos conteúdos é só ver no nosso feed o quanto a gente também tem alertado. Nesse momento, a Série B, Cássio, tem 9 clubes
sem patrocinador master. 18, até 2 horas atrás, estavam desesperados porque a CBF não arcaria com pouco mais de 3 milhões para cada clube do custeio, que é passagens, hospedagens, Alimentação, arbitragem. alimentação. Ano passado, a TV aberta que transmitiu a Série B, com todo respeito, como diz Cássio, foi a Rede TV, que trabalha com traço de E foi audiência. e foi uma definição, assim, Faltando 2 dias. que apareceu. Não tava sem TV aberta. A, a Série B foi escondida na TV aberta. Ser transmitida na Rede TV é esconder a Série B. E agora eu tenho certeza que, pelo menos, há uma chama de interesse maior, tá? Nesse vídeo aqui, a gente não vai entrar nos desdobramentos da questão financeira, da questão dos direitos de televisão. A gente ainda precisa apurar um pouco mais isso. Pode continuar vindo novidades nas próximas horas, na sexta-feira. A entrada da Globo, tudo isso ainda está muito em aberto. A gente aqui nesse vídeo vai focar nessas mudanças. Então, Cássio, eu realmente via uma necessidade da Série B ganhar mais interesse público, geral. E como o Cássio já trouxe aqui, e não importa se o meu time esse ano está na Série B, e se eu, por exemplo, torço para um time que disputa regularmente o G4, que tem chance potencial de ser terceiro, quarto, segundo, primeiro. Mas eu não posso só analisar o ano em que meu time está na Série B. Eu tenho que analisar um cenário amplo. E de fora, como consumidor, não como torcedor direto de um dos clubes, eu não consigo criticar sem que pelo menos haja uma experiência. Não vejo problema. Vai diminuir a justiça esportiva básica? Claro que vai. Os pontos corridos é o que há de mais direto Isso e reto mas na justiça esportiva básica. Mas isso é do primeiro ano. Ano isso, passado, o pernambucano, a final foi entre o quinto e o sexto. isso acontece. Veja, o Clubes que Santa passam em Cruz tá segundo lugar no grupo da Copa do Mundo são campeões o do Santa e o mundo. Maguari se classificaram primeiro e segundo. Retrô e Sport passaram em quinto e sexto, passaram na semifinal como visitante, né, passaram nas quartas, naturalmente, depois na semifinal, e decidiram o campeonato. Assim, NFL, acontece, pô. NBA, Champions. Tá? Champions tem repescagem, o cara pode ser campeão. Tirando o futebol europeu clássico, que transformou os pontos corridos no sucesso absoluto na divisão de cima, o mundo trabalha Veja, com até 2000, é porque a gente, os pontos corridos ele tem essa regularidade esportiva que é muito importante, mas a gente tá meio que explicar como era o mundo até isso. 2005. Sim, Até 2005, Série B de 2005, vamos lá, para a última Série B. A última Série B antes da implementação dos pontos corridos. O Santa Cruz liderou a primeira fase. sim. Passou bem na segunda fase. Até a última bola do quadrangular final, até o jogo lá de Grêmio Náutico, o Santa estava sendo campeão. No fim das contas, o Grêmio foi o campeão com o Santa fazendo a campanha. Aí eu tô falando para dar um exemplo de um pernambucano. Aí você volta para outro modelo, 2002. Que foi o último com mata-mata. A última vez que teve mata-mata para subir. Classificavam 8 para a segunda fase. O Sport ficou em segundo lugar. Perdeu um jogo, que foi o jogo de volta com o mandante no mata-mata pro Paulista de Jundiaí, que depois foi Na pra época, semifinal. Et Jundiaí. Que na época era Jundiaí, e que foi eliminado pelo Fortaleza. O Fortaleza que subiu. Veja, todo mundo pensou, pô, que injusto. Mas assim, o mata-mata estava previsto, o time perdeu, ninguém ficou dizendo, poxa, como é que o segundo lugar não sobe? Simplesmente não havia isso. O Campeonato Brasileiro, 2002, o último brasileiro, antes de virar pontos corridos, ele é muito simbólico, é da primeira divisão. O campeão brasileiro foi o Santos. O Santos passou em 8º lugar na primeira fase. Ele passou em 8º, o São Paulo foi o primeiro, ele eliminou o São Paulo, depois foi pra semifinal e ganhou a final do Corinthians. Veja, isso nem foi a primeira vez que isso aconteceu. Em 92, o Flamengo também passou em 8º. O Coritiba, pelo amor de Deus, em 85, pegava a última vaga em todas as fases. Aí na penúltima fase, que só o primeiro passava, ele passou em primeiro e foi pra semifinal e final e foi o campeão. A vida era assim. Sim. Você pode até. Você se acostuma com a regularidade, com o mérito esportivo, mas havia mérito nisso também, porque o mata-mata era compreendido, Fred, como
parte do mérito esportivo. Exatamente. E, dessa forma, tá, é importante entender que haverá uma ramificação profunda do número de clubes disputando até as últimas rodadas. A gente vai ter muito menos marola, a gente vai ter muito menos, Cássio, mala branca, muito menos jogos como aquele que a gente citou um dia desse ao falar de Lisca. Ceará e América Mineiro, 2024. O América Mineiro era sétimo, oitavo ali. O treinador do América Mineiro foi comemorar com a torcida do Ceará. Num campeonato que tivesse 6, isso não aconteceria. Na verdade, o América teria chance de subir. Exatamente, é claro que isso vai acontecer. O 11º agora vai estar na marola. É tipo a regra de impedimento de Wenger. Isso. Ela empurrou, mas... Só que nesse caso você empurra e já chega perto da zona de rebaixamento. Isso. Ou seja, você encolhe E- consideravelmente os times que estão sem disputar nada. E encolhe o número de rodadas. Por quê? O cara que é 11º na 30ª rodada, 31ª, talvez ele diga, se eu pegar uma sequência aqui, 3, 4 vitórias, eu sou sétimo, vou brigar ali na última rodada pelo G6. Um novo G se forma, que é o G6, e a gente vai começar a entender isso. A partir de agora, a gente vai mostrar um pouco das consequências se fosse retroativo, tá, Cássio? O Power BI vai ajudar, né? Porque Vai. ele acelerou essa conta aí, né? Para a gente passar essa tela, deixa eu só com alguns pontos que a gente não tinha trazido aqui. Primeiro, Cássio, novas metas. Todo mundo começava a pontuação para subir, aquele clássico 65, que hoje em dia já é 63. Na verdade, já era antes da divisão, da edição, mas todo mundo falava 65. Isso, mas já era 60, se tornou 63 a média. Isso. Agora a gente vai ter o número de 67 como média histórica. Chato Tá? pra arrumar, viu? A média histórica do segundo colocado é de 67 pontos. Sendo que o time que subiu com menos pontos como segundo subiu com 62, e o que subiu com mais pontos como segundo subiu com 73 pontos. Tá? O máximo que o segundo colocado fez foi 73 pontos, o mínimo 62, e a média é 67. Ou seja, se você quiser subir sem esse drama dos playoffs, busque os 67 pontos. O campeão, 74 pontos de média, sendo o menor campeão, 84. Sendo o menor campeão, 68, e o maior campeão, Fred, 85. Fala, Cássio. só 7 campanhas do Nordeste bateram 67 pontos pra cima. Tem elas aí? Tenho. Em mãos? Pode soltar. Vamos lá. Nos pontos corridos, né? Naturalmente. Ceará, de 2017. Detalhe. Ficou em terceiro lugar. Não adiantaria. Vai pro Isso. playoff. Mas fez 67. Ele bateria. Mas é o que acontece. Isso é só a Sim, média. claro. Mas ele pode ter feito 67. Como foi o caso, inclusive. Ele Claro. fez 67 e não foi vice-campeão. Sim. Ele foi em terceiro lugar, né? Isso. Sexto lugar, Santa Cruz, também com 67. O Santa teve uma vitória a mais que o Ceará. Santa Cruz foi vice-campeão em 2015. Teria subido. Sport de 2019, 68, vice-campeão também. Ceará de 2009. O Ceará não teria subido Nunca foi vice, de forma né? direta. Agora ele fez 68 e também foi terceiro lugar de novo, isso em 2009. Vitória de 2012, com 71. Esse 2012 é aquela maluquice Sim, que o quinto sim. lugar Tinha 71 pontos. também tinha 71 Que é o pontos. que distorce todos os gráficos, inclusive os que a gente vai ver pela frente. Isso. Detalhe, o Vitória ficou em quarto. Assim, com 71 pontos ficou em quarto. Aí o Fortaleza de 18 com 71 campeão e o Vitória de 2023 72 campeão. Aí você vai aqui outras campanhas do Nordeste, mas que teriam subido com menos, né? Aqui, ou seja, Sport de 2006, 64. Vice-campeão com 64. Nesse ano vale uma curiosidade enorme. O Náutico ficou em terceiro lugar com 64, mesmo número de vitórias e tudo. E esse é aquele campeonato que o Sport faz aquele jogo cabra safado contra a Portuguesa. Cabra safado. Sabe o que ia acontecer? Ia sobrar uma Portuguesa. Porque o Sport ia jogar. Ia ter que jogar a Vera. Sério? Porque ali o Náutico quase passou. O Náutico, se não me engano, estava jogando com o Santo André na última rodada. Aqui a gente vai ter esse ano, Cássio. Esse exemplo que o Cássio trouxe explica muito bem uma nova disputa que a gente vai ter. Que é o segundo e o terceiro não pararem. Pelo amor de Deus, assim, é maluquice. Essa nova briga aqui, ela é o cara que tá em terceiro lugar, o cara tá tranquilo não. O cara tá vendo ali a caverna do dragão ali pro cara passar. Então, ó, Fred, Sport 2006 com 64. O Náutico de 2011, também vice-campeão, né? Também com 64 pontos. O CSA de 2018, detalhe, teriam subido os dois, que foi Fortaleza e CSA. CSA em 18. Foi justamente o piso. 62. O 62 é o do CSA de 2018. Vice-campeão com essa pontuação. E pronto.
percebeu que eu não falei o Bahia, né? Nunca teria subido de forma direta. Era playoff o tempo todo. Vai lá, resolver Nem tua por vida. um lado, nem por outro, o Bahia teria subido, né? Hã? Nem por um lado, nem por outro, o Bahia teria Nem pela saído. pontuação, isso. Nem pela A maior posição. pontuação do Bahia é de 2010. 65 pontos, ficou em terceiro. Novas datas, tá? Novas datas. Começa 21 de março, termina 14 de novembro, a 38ª rodada. 21 e 28 de novembro, os playoffs em ida e volta, sem vantagem alguma, tá? Se terminar empatado, A vantagem é pênalti. só o mando e Prio. A vantagem é o mando pro segundo lugar. Detalhe, hoje em dia, todos os campeonatos são assim, né? Isso, isso. Assim, na Liberdade. Não há vantagem. Não há vantagem, nenhuma. só o jogo de volta. Agora a gente vai dar uma mergulhada na história dos pontos corridos, na história recente, para a gente ver um pouco do que teria sido, do que teria acontecido, e entender melhor, na prática, o que vai acontecer, tá? Aqui a gente tem na tela o confronto do terceiro contra o sexto, tá? Terceiro lugar, Cássio. Média, 65 Já foi a pontos. primeira coisa que eu olhei. 6 pontinhos de diferença, né? Média, 65 pontos. E a média do sexto é 59. Tá? Na matemática precisa é 5,7 a média, mas 6 Ou pontos. seja, se para quem. Porque vai doer, sabe? Vai Veja, doer. vai doer. Aqui vai doer mais. Os primeiros anos vai doer. É. O terceiro, se cair pro sexto, e detalhe, ao contrário da Inglaterra, aí já tá valendo acesso. Sim. Porque na Inglaterra o cara tá ali, Sim. o cara passa o primeiro pra depois ir pra um Wembley. Aqui, meu irmão, o cara já tá jogando a vida. O cara só aceitaria mesmo se levar um Lailô. Porque se levar um Lailô, aí beleza. Mas se de repente 2 empates e caiu nos pênaltis, o terceiro, o cara vai fazer assim, meu irmão. Isso. E aí, Cássio, o máximo que o terceiro já fez, 71, naquele já citado. Nos próximos balanços eu vou desconsiderar 2012. 2012 estraga. Na verdade, ele é excepcional porque mostra que o campeonato é completamente. 71, aberto. o melhor terceiro colocado em 2012, e 61, o pior terceiro, tá? Aqui, o melhor sexto teve 63 e o pior sexto 53. Tá demais pra chegar, irmão. 53 dá pra arrumar. 53 dá pra arrumar. Ali no canto, a gente tem a média 2006-2025, tá? Diferença mínima, 1 ponto, que foi o que aconteceu em 2025, inclusive, tá? Foi o mínimo que já ficou. A média é 5,7, 6 pontos, como a gente vê aqui. Mas o mínimo foi 1 e o máximo foi 11, que foi justamente em 2012. Porque aquele peloton tava muito acima, né? Nesse quadro aqui, com os escudos, eu tenho os 10 últimos anos, tá? Eu não trouxe os 20, porque a gente sempre comenta que o passado fica muito distante. Mas esse 2012, o cara, meu irmão. Vai aparecer, vai ter um outro gráfico que eu trago completo. O confronto tava 11 pontos entre os 11 títulos. pontos. Cara. Vamos lá, Cássio. Nesse formato aqui, tá? Os últimos 10 anos. Ano passado, a Chape foi a terceira com 62 e o Goiás o quinto com 61. Eles teriam se enfrentado, tá? Em 2024, o Sport foi o terceiro com 66. Teria que passar por um Goiás embaladíssimo, que vinha de 7 vitórias, Mancini ali, trincado. Sei se o Sport passava não, viu? Porque o Goiás vinha numa alta enorme. Então, o Sport enfrentaria o Goiás. 3 pontos separavam os dois clubes, tá? Em 2000... Não teria precisado de mala, né? Não teria precisado. Hã? Não teria. Teria jogado normal ali. 64 a 63, 1 ponto só, separou o Criciúma, que subiu em 2023, do Mirassol. Em 2022, como o Cássio lembrou aqui, o Bahia nunca teria passado direto. 62 para o Bahia, 57 para o Ituano. 5 pontos separaram eles e eles se enfrentariam. Em 2021, o jogo seria Curitiba e Guarani, com 4 pontos de diferença. Em 2020, Juventude e Sampaio, tá? 4 pontos de diferença. É. Cássio, clássico paranaense, poderia ter mudado a história do Paraná. 10 pontos separavam Curitiba e Paraná. Cara, hoje tá na segunda divisão do Paraná, né? Isso. 2018, Avaí, 2 pontinhos separavam do Atlético Goianiense. 2017, 8 pontos separaram o Ceará, terceiro colocado, uma das campanhas que atingiu 67 pontos, do Oeste de Itápolis. Que hoje já mudou, né? Já tá... Eu nem sei mais qual é o nome do Oeste. Nem a cidade. Nem sei se fica mais ao Oeste. Não sei mesmo, veja, nem o nome nem a cidade. Mas existe ainda. O mesmo o CNPJ tá rodando aí. E em 2016, Vasco e Londrina se enfrentariam. Eles tinham separados por 5 pontos, tá? Esse é o recorte dos últimos 10 anos do confronto do terceiro contra o sexto. E aqui, Cássio, só para realmente deixar completo,
Todos os anos, aí sem detalhar É os sempre, confrontos, sempre terceiro pro sexto aqui, é? sempre terceiro pro sexto. E Tá. aí a gente tem aqueles 11 pontos de Não, 2012, tá? assim, o terceiro lugar aí ia estar assim, dizendo, meu irmão, eu não mereço não, velho, eu não mereço não. Ia estar, tá ligado? É. Ia estar numa pressão, porque cai. Deixa eu te dizer qual seria o jogo esse ano, só por curiosidade, tá? Seria Atlético Paranaense e Joinville. Dava. Dá. Mas se perder lá na Arena Joinville ia ficar chato lá pra. Atlético Paranaense e Joinville. Onde é que tá o de 1 ponto? Um ponto, os 2 últimos anos É. ali. Ou, desculpa, Sim. 23 e 25, né? 23 e 25. Chatinho também aqui, ó. 19 É, e 2007. 2 pontos, né? Meu irmão, ser sexto lugar na Série B não precisa de, assim, um time ok, porque vai ser a mesma lógica que a gente sempre falou pra Libertadores. Veja, pra você tá brigando pelo G6, tu tá em 10º. É, Assim, exatamente. É. o cara tá ali, 10º, assim, ó, se engatar, e ainda tem isso na Série B, tá, é muito claro. Ganhar 3 jogos, o cara pega um elevador. O cara Totalmente. tá em 10º, ganhou 2 jogos, o cara já vai entrar nessa zona de Cássio, classificação. conversei com 2 pessoas do esporte, de setores diferentes, mas 2 nomes importantes do atual esporte. O esporte votou contra oficialmente. O primeiro nome. Porque os outros votos contrários, O esporte, Náutico e Fortaleza. certo. O esporte votou contra. Foi a informação que chegou. Mas eu conversei com 2 pessoas do clube. Uma achou ruim, outra achou excelente. São visões diferentes das possibilidades. O que é que né? significa? A que achou ruim. Tá muito confiante no time atual. Exatamente. E a que achou bom falou, cara, G6 dá, meu tá irmão. demais. G6, G6 eu pego. a gente briga, G6 né? a gente briga aqui. Mantém a chama acesa por mais tempo, diminui a crise. Tem um quê ali. Acho que isso vale pra todo mundo, porque tem algum momento, ó, aquele desespero do Atlético Paranaense ano passado. Exatamente, seria muito menor. O Atlético Goianiense Viver. teria brigado até o fim. Aqueles 30 milhões que o Atlético comprou, disse, ó, segura aí, menino, não precisa pagar isso tudo não. Sexto lugar eu consigo chegar. Sexto lugar, arruma. Porque 1 milhão pro treinador, assim, porque ali o desespero tava Total, batendo, mas já que total, sexto lugar, o total. cara. Vamos ver, Cássio, a história do quarto contra o quinto agora, tá? Quarto contra o quinto. Média do quarto, que é a média que a gente sempre Tá foi preparado pra esse acostumado. quadro não, parabéns. Média do quarto, tá? 63, Manteve, né? que é a média clássica, né? E aqui é bem mais próximo, né? 2 pontinhos separam Não, o aí é quarto e pau. quinto. O máximo é 71, 2012, e Esse 3 confronto, pontos. a impressão é que esse confronto vai valer o momento do time na reta final. É, muito. Porque ali, ó, eles são tão próximos que vai valer mais assim. Se o cara tiver 1 ponto a mais, mas de repente o outro vem de 4 vitórias seguidas, tá no Como eu falei, aquele Sport Goiás mesmo seria baixo pro Goiás em 2024. Porque naquela outra diferença de 11 pontos, não tem como o Goiás tá vindo de 7 vitórias seguidas. Né? Assim, o cara tá apanhando, ganhando, o cara tá trocando ponto ali. Ano passado, Cássio, Eduardo Batista teria uma segunda chance, tá? Eduardo Batista teria 2. 3 segundas chances seguidas 3. aqui. Mas Verdade. Remo... Não, detalhe. Não. Se ele teve 3 chances, é porque já perdeu as outras 2 também, né? Assim, não subiu, O né? presidente do Criciúma ligou pra ele disse, Eduardo, tô votando uma mudança aqui. Queria te consultar. Qual é, meu presidente? Feche, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se abraça com isso aí. Mas assim, pra ele ter a terceira chance, ele teria. Ano passado, Cássio, Remo. E o Sampaio de novo aqui. Ano passado, Remo e Criciúma, 1 ponto separava, tá? 2024. Nenhum ponto separaram Ceará e Novo Horizontino. Em 23, 1 ponto separava Atlético Goianiense e Novo Horizontino. Em 22, 4 pontos separaram Vasco e Sampaio, tá? É aqui, por exemplo, 22, aquele ano do Sport. O Sport deu uma largadinha no final. É muito aquele ano, lembra? Que o Sport brigou ali, aí desde que perdeu pro Vasco, o Sport deu uma largadinha. Mas terminou em 7º ainda. Terminou em 7º. Não teria desligado o motor de jeito nenhum. Ia ter um confronto com o Vasco de novo. Na verdade, todos os anos que ele jogou a segunda divisão dos pontos corridos, ele teria disputado. Porque eu acho que o Sport ficou ali 7º. A 7ª é a pior posição. Eu acho que é exatamente. Pode, se não abriria rápido. E é o que eu falo. Não quer dizer que tá no G6. Quer dizer que no mínimo teria disputado essa. E nesse ano largou depois daquele episódio do Vasco. Largou o campeonato. Né? O Sport se frustrou ali e largou. É diferente. As contas são diferentes. Essas diferenças, caso que a gente está mostrando aqui, elas tendem a ser menores, porque a competitividade vai durar muito mais. Tava na minha frente aqui. Por exemplo, o Sport tem
nos pontos corridos, né? 8 participações. Segundo lugar, vou por colocação, tá? Tá. Independente segundo lugar em 2019, terceiro lugar, porque eu ordeno por ponto. Terceiro lugar em 2024, segundo lugar em 2006, terceiro lugar em 13, sétimo lugar em 2023, quarto em 11, sexto em 2010, ou seja, aquela campanha que foi horrível, que foi eliminado pelo América Mineiro e estava classificado. E esses 2 anos aqui que tu falou, Fred, foram foi sétimo lugar em 22 e sétimo em 23. E a de 23 não tinha o que fazer, não. A de 22 tinha, porque a de 23, na verdade, ele não largou, né? Isso. A de 23, Exatamente. ele não largou, ele Não terminou, largou, ele perdeu. Mas a de 22 ele largou. Isso. A gente tem parado no Vasco Sampaio, né? Aí, Avaí e CSA. O CSA teria 2 chances também, tanto em 21 quanto em 20. Outra lógica, o CSA está na 4ª divisão. O CSA subiu em 18, caiu em 19 e poderia ter feito bate e volta. Isso com o Ítalo, tá? Que tá no esporte. Mas aí teve 2 oportunidades aqui, não subiu e depois caiu. Avaí, CSA, Cuiabá e CSA em 2020, Atlético Goianiense e América, um pontinho separavam os dois em 19, Goiás e Ponte Preta em 18, tá? Mesma pontuação. Paraná e Londrina em Duelo 17, 2 estadual. pontos separavam. E Bahia e Náutico, né, teriam se enfrentado Esse é em aquele 16. jogo. Esse é o do Oeste. Eu acho que sim. Ou seja, que o Náutico perde, né? Se o Náutico tivesse vencido, Isso. teria subido, mas, Diniz, né? mas aí teria tido uma chance ainda. Teria jogo, tá? Isso. Importantíssimo esse quadro aqui. E aí, Cássio, o quadro geral, tá? Daquele que a gente mostrou da outra vez, mostrando as diferenças ano a ano aqui. Sempre muito perto, né? Sempre muito perto. A de 2012 é uma maluquice, meu irmão. Não 71 existe. contra 71 é. Não existe, tá? Cássio, um outro ponto importante para a gente fechar aqui esse vídeo é a questão do calendário. Porque já tínhamos feito uma prévia desse debate, fomos contra. Se nessa questão anterior, eu e Cássio, a gente é mais favorável do que contra esse modelo inglês ser adotado, aqui a gente é bem contra. Mas já não saiu ainda, e a gente tava gravando até agora, não tinha saído. O projeto de tabela de quantos jogos vão ser, né? Isso. Mas eu fiz uma pergunta. Porque a gente chegou a cogitar que pararia um pouco e depois jogaria. Não vai parar nada. Ixi. Nada, 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 Aí nada, nada, nada. então depois ela vai ficar espaçada, porque veja, o campeonato agora ele foi ampliado em 2 datas, né. Ele manteve o fim em 28 de novembro, certo? Tá, você colocou até na primeira tela ali, não foi? O jogo de volta do playoff é 28 de novembro, essa é a data original do encerramento da 38ª rodada. Então, essas 2 datas adicionais, você poderia pensar, ó, botaram 2 datas aqui dentro da Copa do Mundo, mas se vai usar mais do que isso, então a competição não vai ter o número de semanas com 2 rodadas vai diminuir. Perfeito, Cássio. Curiosidade aqui, dá um pausa, tá? Porque eu vi uma notícia que chegou. Não, o diretor se assustou, não é um pausa no vídeo, não, é um pausa no calendário. Para voltar pro tema anterior, o Sport postou oficialmente, tá? Sua posição. Se outros clubes forem soltando, a gente vai atualizando. O Sport votou contra as 2 coisas, Cássio. Votou contra a mudança do formato e votou contra não parar na Copa, tá? O Sport votou contra essas 2 mudanças. E assim, e foi maioria, votar não quer dizer que não vai jogar, né? Assim, Não, não, só inclusive, para as pessoas entenderem, assim, quer dizer, eu votou contra dentro da nota, Cássio, apesar da posição contrária, o clube respeita a decisão tomada pela maioria dos participantes e aí deixa claro. E é Tá? assim que se faz. Só para que vocês vejam na tela e eu possa explicar. A Série B, ela teria sua 12ª rodada no dia 9 de junho. Aí ela pararia por 20 dias. Férias. Aqui não tem treino, aqui não tem nada, tá? Seriam 20 dias de férias. 20 dias de férias. Vou avançar mais um quadro, porque vejam aqui, 30 de junho, fim das férias. Percebam que depois das férias a gente teria mais 15 dias de pré-temporada. Ao todo, a Série B ficaria 35 dias parada, um pouco mais, porque só seria retomada no dia 21 de julho com a 13ª rodada. Agora, para fechar, um aviso importante se os times não se tocaram, Cássio. A gente bate todos os programas. A janela fecha 3 de março. Tava todo mundo preparado para fecha a janela 3 de março, joga 12 rodadas
da Série B para e na 13ª rodada já vai ter a janela aberta. Ou seja, o elenco pós-estadual ou o elenco do estadual, ele duraria 12 jogos. Agora, Cássio, a tendência é que dure uns 19, 18, tá? A gente tem uma tendência aí que assusta um pouco, porque os clubes precisam debater com a CBF se a janela da Série B não precisa ser antes, porque ficou muito distante a reabertura da janela da Série B. E eu vou voltar a um quadro para destacar outro ponto que a gente não pode esquecer, que são as finais dos regionais. Mas aí elas já estariam. Elas elas. terminaria justamente antes da última rodada da B, E é como abrir uma janela para você que é, jogar aqui, que é né? dentro da última data FIFA, né? Da É. data FIFA de Talvez preparação não faça para a diferença. Copa. Aí nesse caso não faz diferença. Só vai ter uma parada entre a 11ª e a 12ª, só que aí não para mais. A parada é justamente só para as finais dos regionais É, e para a data FIFA. eu confesso que essa parte eu lamento, né? Copa do Mundo, assim, da Série C, beleza, é o calendário, tem todo um problema estrutural de, não, de os clubes não terem condições de dar férias, de sustentar uma folha sem qualquer captação, basicamente sem captação de receita. Mas pro fã de futebol, né, para quem acompanha, pro público, assim, a Copa do Mundo ela demanda uma atenção assim, gigantesca. É muito ruim dividir essa atenção. A gente já teve o exemplo de uma Copa do Nordeste, que foi muito. Enfim. Eu fui. E nesse caso, ainda mais, porque ainda se fosse a Copa lá da Ásia, que os jogos eram Eu fui radicalmente contra, cara. mas a Copa no horário. Porque vai ter. Veja, sobretudo essa dos Estados Unidos, que ela tem vários horários. Vai bater horário. Pra mim, Cássio, isso aí foi mal. Não foi pra mesa como deveria. Tal, mas, enfim, a angústia por pagar salário, a angústia pela demanda. Só que a gente tá vendo que vai até novembro do mesmo jeito. Enfim, não entendi por que chegaram nesse ponto. A gente vai. É porque até novembro os contratos estão feitos. Na E verdade, isso é agora uma vai forma. até o final de Não, novembro. mas isso é uma forma de ter recurso Durante, né? durante. Não parar de faturar, né? Isso. Enfim, como eu falei lá no comecinho, esse é o primeiro vídeo. Eu acredito que a gente vai fazer outros do que gerou esse conselho técnico, tá? Se você chegou até aqui, hora de deixar sua curtida, hora de se inscrever no canal se você conheceu a gente agora. Se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Eu sou Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui no estúdio de João Trigueiro e a edição de Gabriel Costa. Nós somos uma parte do 45 Minutos, um grupo de comunicação criado em 2014. A gente está nessa jornada, nessa estrada desde então, passando por formatos, mudando a forma com que a gente leva conteúdo até vocês. E nessa caminhada é fundamental ter apoios, ter patrocínios. Vocês certamente já viram aqui na nossa mesa, a Bet Nacional é a nossa patrocinadora master, a Bet dos brasileiros, a Bet do Jogo Responsável. E a gente agradece muito a Bet Nacional, assim como outros patrocinadores, como a Montebello, a 10 Saúde Esportiva. Tá? A Montebello é a maior distribuidora das maiores do Brasil, distribuidora de medicamentos e produtos de qualidade de saúde. Nos outros programas a gente detalha melhor, você vai conhecer mais da Montebello, você vai conhecer mais da A10. O Village Porto de Galinhas está com a gente há tantos anos, está preparando a estrutura de Copa do Mundo que a gente vai apresentar para vocês. Tive uma reunião essa semana, veja só, quem não vai para os Estados Unidos assistir os jogos e tá uma fortuna aí. Muita gente. Exatamente. Muita gente queria ir, estava fazendo conta. Altíssimo, o Village está montando algo. Eu vou jogar um quadro aqui num programa que a turma vai, quando olhar, a turma vai dizer, não, eu vou. Porque assim, a estrutura está espetacular e ainda está começando a criar outras ideias. São patrocinadores aqui do 45 Minutos que ajudam muito a gente nessa caminhada. Se você tem uma empresa, conhece alguém que tem uma empresa, quer patrocinar o 45 Minutos, manda um e-mail para a gente, contato@podcast45minutos.com.br ou procura a gente em qualquer uma das nossas redes sociais, @podcast45, tanto no Twitter quanto no Instagram, @NE45minutos, Twitter e Instagram, nós também estamos lá. E se você quiser ajudar diretamente, é só se tornar membro aqui do canal. Embaixo desse vídeo tem um item para você clicar, vira membro automaticamente e passa a ajudar financeiramente de forma regular com o nosso projeto. Agradeço demais a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.